Domingo de Ramos, o rei entra em Jerusalém. É o tema da nossa mensagem, à luz de Marcos, capítulo 11, versos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos orar. Pai, te damos graças, te louvamos pela oportunidade de mais uma vez estarmos diante de Ti, da Sua palavra. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e corações para compreender essa porção da Sua palavra, a fim de que por ela sejamos instruídos, exortados, encorajados, consolados no Evangelho. Que grande privilégio é esse o nosso, de ter a Tua palavra em nosso próprio idioma e com liberdade meditar nessa porção tão rica e instrutiva. Pedimos mesmo que nós todos sejamos edificados e possamos responder com obediência e gratidão. Amém. Agradecemos, Senhor Deus, pelas vidas que voluntariamente têm se colocado à disposição para servir ao Senhor com seus bens, com suas ofertas, que esses recursos sejam bem administrados para a edificação da igreja e promoção do Evangelho, aqui e em todo o mundo. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. O Evangelho segundo Marcos é dividido em 2 grandes partes. É um texto muito precioso, didático e tem muito a nos ensinar. A primeira parte se estende dos capítulos 1 a 10 e tem como objetivo responder a uma pergunta. Não é qualquer pergunta, é uma pergunta solene, importante, caríssima. Quem é Jesus? E Marcos, como um bom instrutor, um catequista, um grande escritor, habilidosamente, ele selecionou eventos que pudessem conduzir os leitores à primeira audiência à igreja em Roma, portanto, não judeus, para entender quem é Jesus. E à medida que entendessem quem é Jesus, entenderiam também qual é a sua missão. Portanto, ele vai apresentar essa identidade e, em conexão com isso, a missão de Jesus a partir das obras e das palavras no ministério público de Jesus. O ponto alto da mensagem, nesse primeiro bloco, na primeira sessão, é quando Pedro faz a histórica confissão no extremo norte de Israel, em Cesareia de Filipe, quando Jesus conduz de uma forma muito pedagógica e amorosa e faz a eles mesmos, seus discípulos, o círculo mais próximo: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ousadamente, em nome do colégio apostólico, diz: tu és o Cristo. E essa declaração sobre a identidade messiânica de Jesus, ela é verdadeira e vai servir como base a partir da qual Jesus então decide, de forma resoluta, fazer uma marcha, uma jornada do extremo norte de Israel, passando pela Galileia, Pérea, Judéia, até chegar em Jerusalém. No Evangelho de Jesus, segundo Marcos, Jesus visita Jerusalém apenas uma vez. É uma visita
para se entregar na cruz do Calvário. Portanto, é muito interessante isso. Se vocês observarem a estrutura do Evangelho segundo Marcos, no batismo de Jesus, já no capítulo 1, ouve-se uma voz do céu, é a voz do Pai. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Essa declaração foi o credenciamento público para o ministério de Jesus. É a partir desse ato público que ele começa a exercer o seu ministério e abençoar muitas vidas. Pois bem, mais à frente, no capítulo 9, pela segunda vez, Marcos registra a voz do Pai testificando a identidade messiânica de Jesus. No capítulo 9, nós temos o evento, um dos pontos altos do ministério de Jesus, que é a transfiguração. É dito assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Portanto, é a partir desses dois eventos, do batismo e da transfiguração, que mais uma vez a identidade de Jesus Cristo fica evidente aos seus discípulos. Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele veio a este mundo com a missão redentiva. Pois bem, e a partir disso, Jesus vai falar claramente aos seus discípulos sobre a necessidade de padecer. Por 3 vezes ele fala sobre a sua prisão, condenação, morte e ressurreição. Ele encerra isso falando no capítulo 10, e a cura do cego Bartimeu é o último milagre público de Jesus, no que tange a cura, antes de entrar em Jerusalém e experimentar o que ele havia predito: prisão, morte e ressurreição. Agora nós entramos no capítulo 11, é a segunda grande seção do livro. Do capítulo 11 ao 16, Marcos segue falando sobre a missão de Jesus. Essa missão já ficou evidente nas ações dele no primeiro bloco, mas agora, de uma forma decisiva, Cristo vai dar a sua vida em resgate de muito. Ele disse claramente que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Agora eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou dizer. Vamos pensar numa questão de simetria. Você tem 10 capítulos, falando sobre 3 anos de atividade ministerial. 10 capítulos, 3 anos de atividade ministerial. Agora você tem a última seção do livro, do capítulo 11 ao capítulo 16, que corresponde a uma semana. O capítulo 11 ao 16 é sobre a última semana. O que Marcos está dizendo é o seguinte: toda a atividade ministerial de Jesus, o que ele disse, o que ele fez, apontava para o centro, a coisa mais importante que ele veio fazer neste mundo: dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso que nós temos essa entrada em Jerusalém, que é um momento singular no ministério dele, quando ele se entrega para então, por meio do seu sangue, redimir pecadores. Quem é Jesus? Ele é o rei que se fez servo sofredor e oferece a sua vida em resgate do seu povo. Marcos põe a narrativa da paixão de Jesus no contexto da Semana da Páscoa. E há um roteiro muito interessante aqui. Vejam, sexta-feira ele chega a Betânia. Sábado ele passa por aquela unção, por assim dizer, em que Maria derrama o bálsamo sobre ele em Betânia. Na segunda-feira ele vai ao templo novamente, faz a purificação do templo, remove os cambistas, exorta os comerciantes. Na terça-feira ele faz perguntas acerca da figueira estéril, ele amaldiçoa e faz um discurso no Monte das Oliveiras. Na quarta-feira ele volta para Betânia, descansa. Na quinta tem os preparativos da Páscoa, a última ceia, a agonia no Getsemane. Na sexta, traição, prisão, julgamento e morte. 7 dias. Do domingo de Ramos até o domingo da Páscoa, nós temos um período curto de tempo em que Jesus vai realizar as coisas mais importantes no seu ministério. São dias intensos no ministério do Senhor. Nós vamos examinar esse texto, que não tem uma estrutura didática tão clara. Vamos examinar versos a versos e, ao final, fazer algumas aplicações para a nossa edificação. É uma passagem muito singular. Vejamos, mantenha sua Bíblia aberta. Os 6 primeiros versos, eles narram a chegada deles a Jerusalém. E aqui nós temos uma expressa ordem de Jesus, que é uma ordem a priori, inicialmente, estranha.
e até mesmo, na visão de alguns, desnecessária. Mas nada é contingencial ou circunstancial no ministério de Jesus. Vejamos os versos 1 a 3. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós. E logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Então Jesus faz uma marcha de Jericó em direção a Jerusalém. Esse era o caminho que os peregrinos faziam até a cidade de Davi. E eu queria destacar aqui 3 referências geográficas no verso 1. Betfagé, Betânia e Monte das Oliveiras. O caminho fica... 2 aldeias são mencionadas aqui, Betfagé e Betânia. Betfagé é até difícil hoje localizar, porque ela é muito minúscula, significa casa de figos. Sabe-se que ficava no entorno do Monte das Oliveiras, muito perto de Betânia. Betânia já era mais expressiva, mais conhecida. Existe hoje a atual Betânia, né? O nome da cidade é El Azia. É uma distância mais ou menos de 3 quilômetros de Jerusalém para Betânia. Só para vocês terem uma ideia, a distância é exatamente daqui, da Professor Saldanha 110, ao Jockey Club. 3 quilômetros. A distância de Betânia para Jerusalém. Ambas ficavam nessa região, no entorno do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, que Jesus frequentou algumas vezes para, sobretudo, orar, era um monte um pouco mais alto do que o Monte Sião, pelo menos uns 100 metros acima da base onde tinha um templo. Tanto é que ainda hoje, aquelas fotos que você vê aí na internet, e aqueles já puderam ir à cidade de Jerusalém, aquela foto icônica, que você tem uma visão da cidade de Jerusalém, e lá naquele platô, aquela cúpula dourada, que é a... não é mesquita não, a mesquita de Al-Aqsa fica ao lado, ali é um monumento que Omar construiu, o Domo da Rocha. Aquela visão que se tem é a partir do Monte das Oliveiras. Pois bem, então esse Monte das Oliveiras era um pouco mais alto, e no entorno do monte você tem essas 2 aldeias, e tem o Vale do Cédron e a cidade de frente. D.A. Carson, grande estudioso do Novo Testamento, ele faz uma síntese dessa geografia que Marcos está situando os romanos, a audiência para a qual ele se dirige. A estrada militar romana de Jericó para Jerusalém tinha cerca de 27 quilômetros de comprimento e subia 914 metros. Lembra que eu falei para vocês semana passada? Jericó está a 250 metros abaixo do nível do mar e Jerusalém a 750 acima. Então você tem um percurso de mais de 950 metros de subida nesses 27 quilômetros até Jerusalém. Essa passava através de Betânia e ao lado de Betfagé. O caminho para Jerusalém, de quem sai de Jericó, passava necessariamente por essas 2 aldeias. Sendo uma delas um local muito familiar para Jesus, Betânia, onde ele tinha, por assim dizer, uma família muito próxima a ele. Lázaro, Marta e Maria. Então Jesus conhecia bem a aldeia de Betânia. Avançando, ele diz assim, ele passava através de Betânia, ao lado de Betfagé, que ficava na encosta sudoeste do Monte das Oliveiras, depois cruzava sobre o monte, o Vale do Cédron, e entrava em Jerusalém. O monte mesmo era cerca de 91 metros mais alto que o Monte do Templo, proporcionando uma visão panorâmica e espetacular da cidade. Por que Marcos está dando essa informação? É a chegada tão esperada, tão aguardada, tão profetizada pelos profetas de Israel. O Messias iria entrar em Jerusalém para, naquela semana, cumprir um propósito que foi planejado desde a eternidade e que, na plenitude dos tempos, chegou a hora de realizar. Então, no Monte das Oliveiras, Jesus então dá aos seus discípulos, pelo menos 2 deles, a missão de ir a uma daquelas aldeias, muito provavelmente a Betfagé, e encontrar ali um animal, um jumentinho, que ninguém havia montado ainda, e dar as orientações. Se alguém contestar, diga que o mestre necessita. Então, a gente tem o desenrolar dessa história, a partir do verso 3, 4, e então ele faz exatamente isso. Se o Senhor precisar dele, logo mandará de volta. As palavras de Jesus devem ser interpretadas como uma evidência de seu conhecimento sobrenatural
ou de providências que já tinham sido feitas anteriormente. Então tem duas possibilidades aqui, quando a gente lê essa narrativa. Era uma perspectiva sobrenatural de conhecimento antecipado dos eventos, ou Jesus preparou de antemão aquilo? Existem as duas possibilidades. Agora vejam, primeiro, Jesus conhecia bem aquela região, ele tinha feito aquele caminho algumas vezes. Betânia era uma aldeia familiar a ele, passava pelo Monte das Oliveiras, lugar que ele frequentava muito para orar. Pois bem, Getsemane ficava ali perto. Então é possível que ele conhecesse inclusive o dono do animal, pois, como veremos, aquela região era conhecida dele. Agora, por outro lado, e é o que muitos comentaristas, pastores no decurso de mais de 2000 anos de história, atestam, é que Jesus tinha conhecimento sobrenatural. Ele conhecia as profecias do Antigo Testamento, inclusive as profecias acerca dele mesmo. Portanto, essa figura do animal que aparece aqui é o cumprimento de uma profecia. É impressionante como nada na vida de Jesus Cristo foi por acaso. Como eu vou citar vocês mais à frente, o profeta Zacarias falou que o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, entraria na cidade de Davi montado num jumentinho. E é exatamente o que vai acontecer. Há uma coisa interessante quando ele diz assim: achareis preso um jumentinho. Achar não é o resultado de uma busca diligente, mas da direção divina. O Senhor deu todas as diretrizes onde seria achado aquele animal. E o que aconteceu? Observe aí o verso 4. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazer soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Marcos não revela nem a identidade do dono do animal, nem tampouco os discípulos que foram buscá-lo. Mas o fato objetivo é que aquele jumentinho jamais havia sido montado, foi achado preso no portão, do lado de fora da casa, na rua, naquela aldeia, tal como Jesus havia dito. E o Senhor precisa dele, logo mandará de volta. Foi a palavra que os discípulos disseram, aqueles que contestaram, eles permitiram, e eles então trouxeram. Interessante isso. Um destaque aqui para a nossa reflexão. Essa expressão, o Senhor precisa dele, não é curiosa? Aquele que criou todas as coisas, que é dono de tudo, manda essa informação: o Senhor precisa dele. E aqui, enquanto eu estava meditando essa passagem, eu me fiz algumas perguntas. Eu queria partilhar essas perguntas a vocês. Quanto do que nós temos está à disposição do Senhor? Até onde vai a nossa disponibilidade quando o assunto é nossos bens? Qual é o limite do nosso comprometimento? Cristo envia 2 de seus discípulos para buscar emprestado um jumentinho e diz: se for contestada a ação de vocês, diga, o Senhor precisa dele, e depois mandará de volta. Isso é muito interessante. Eva Johnson, uma autora, ela diz o seguinte: se você não pode navegar no oceano entre os navios velozes, passar por cima das mais altas ondas, divertir-se com as tempestades que encontra, você pode ficar entre os marinheiros ainda ancorados na baía. Você pode ajudá-los quando lançam seus barcos no mar. Vejam, irmãos, nós não podemos fazer tudo, mas podemos fazer alguma coisa. E é curioso que, embora nós saibamos a identidade daquele homem que emprestou o jumentinho a Jesus, foi a sua cooperação para que uma profecia se cumprisse. A pergunta é: qual é a nossa participação no que Deus está fazendo, o nível de comprometimento e a disponibilidade da nossa vida para participar como cooperadores daquilo que o Senhor está a fazer? Isso é interessante. Fica aqui a pergunta aos irmãos para a sua edificação, para a nossa edificação. 3 coisas merecem destaque aqui. Vejam. Primeiro, era um potro, animal que ainda não havia sido montado. Animais assim eram adequados para fins religiosos. Então não é por acaso que o animal selecionado tinha sido um animal, um potro, que ainda não havia sido montado. Ele então escolhe um animal pacífico, ele não escolhe um cavalo de guerra com conotações políticas. O jumento e o cavalo são 2 animais simbólicos. O primeiro é paciente, é símbolo de paz. O segundo é agressivo e símbolo de guerra. Na história de Israel, a cavalgadura de Davi e depois de Salomão
é uma mula, é um jumento. Se você observar 1 Reis 1, versos 33, 38 e 44, Salomão fez o mesmo caminho para a cidade de Davi. Jesus evita a caricatura do Messias guerreiro. Se ele entrasse na cidade, montando um imponente cavalo de guerra, sofreria imediata repressão dos romanos. Então, o projeto de Jesus, ouçam, não era a espada de um guerreiro, mas era a cruz de um cordeiro. Então, é simbólico e pedagógico que está acontecendo aqui. Um outro destaque, era emprestado. Por prerrogativa, uma autoridade, seja o rei ou mesmo um soldado romano em atividade ali, poderia confiscar um animal para um propósito. Se Jesus, sendo Deus e homem, tendo todo o direito sobre toda e qualquer coisa na terra, devolveu um jumentinho que não havia sido tomado emprestado, uma lição imediata para nós também, que parece uma coisa menor, mas que lança a luz sobre coisas mais profundas, nós, seguidores, devemos tomar cuidado de fazer o mesmo, aprender a devolver o que nós tomamos emprestado. Livros. O que vocês viram? Um parêntese. Eu tinha uns 14, 15 anos de idade, emprestei um livro para um amigo meu, uma coleção que veio às minhas mãos através do meu avô. É uma coleção com 16 títulos, uma coleção de filosofia, pensadores, e o tomo 11 é sobre Paulo. E estávamos caminhando na fé, buscando ler, adolescentes buscando conhecer mais a fé, e eu falei, rapaz, eu descobri um livro de um estudioso falando sobre Paulo, eu gostaria, você me pode emprestar? Emprestei. Para quê? Sumiu com o livro. Mas sabe o que aconteceu? 22 anos depois ele me devolveu o livro. Eu encontrei com ele, fui pregar na cidade. Ô, rapaz, quanto tempo? Paulo, você está me devendo um livro. Está lá em casa. Aí na hora que ele me entregou, eu falei, rapaz, que milagre. 22 anos depois, o irmão devolveu o livro. O miserável não leu, mas pelo menos não estragou o livro. Então, assim, livros, dinheiro, roupas, qualquer coisa que for tomar emprestado, deve ser devolvido. E o mais importante de tudo, isso aqui é sério, e o mais importante de tudo, é nossa obrigação devolver a Deus a nossa própria vida que Ele nos deu. Como? Como que você devolve a Deus a própria vida que Ele te deu? Vivendo para a glória do seu bendito nome. A vida é um dom de Deus e deve ser dedicada ao Criador. Um outro elemento aqui a ser destacado. Jesus está cumprindo à risca uma das profecias. Ele está citando aqui, ou praticando, o que foi profetizado por Zacarias. Lá no capítulo 9, verso 9, está escrito assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Interessante isso. E o que está acontecendo é exatamente uma profecia que aconteceu, ou foi anunciada séculos atrás. Isso é muito instrutivo para nós. Então, essas lições todas aqui nessas primeiros versos já tem muito a contribuir para a nossa fé, para o nosso crescimento. Seguindo adiante, a partir do verso 7, Marcos prossegue na narrativa dos fatos e diz assim: Levaram o jumentinho sobre o qual puseram suas vestes, Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortados no campo. Então, esses destaques preliminares aqui, para a entrada, não são esses destaques mera curiosidade. Marcos está enfatizando aqui, primeiro, a obediência dos discípulos, que estão num longo discipulado de 3 anos, e a autoridade absoluta de Jesus. Percebam que tudo está acontecendo em sintonia e harmonia com a sua vontade. Os discípulos fizeram conforme foram orientados, levaram o jumentinho até Jesus. Como não havia sela, eles puseram as próprias vestes sobre o animal para que Jesus pudesse montar. Isso lembra muito uma cena em que Salomão, filho de Davi, quando ele entrou em Jerusalém da mesma maneira, 1 Reis 32 a 48, e o que é que nós aprendemos aqui? Vejam, a partir do verso 9. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem,
o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se já à tarde, saiu para Betânia com os 12. A palavra hosana, que daqui a pouco nós cantamos aqui na liturgia, um dos cânticos, é uma transliteração de um termo hebraico. Pode significar literalmente, salva-nos agora, Senhor. Essas são as primeiras palavras do Salmo 118, versos 25 a 26. E o Salmo 118 faz parte de um bloco de salmos chamado de Halel, os salmos que eram cantados na Páscoa. E especialmente o 118 é um salmo messiânico. Então aquela comunidade, as pessoas que receberam Jesus em Jerusalém, elas estão saudando a Jesus como Messias, como Salvador, como o prometido de Deus. E além de dizer hosana, e elas vão inclusive dizer hosana nas alturas, elas usam duas expressões aí. Bendito o que vem em nome do Senhor, que mais uma vez é uma citação do Salmo 118, que era uma expressão muito usada pelos peregrinos enquanto iam a Jerusalém para adoração. E usam também uma expressão que diz assim, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, mais explicitamente messiânica. Então o que é que está a acontecer aqui? Marcos, ao fazer isso, ao relatar essas saudações da população quando Jesus ali entrou, está mostrando que de fato ele é o Salvador, aquele que vem em nome do Senhor, aquele que traz salvação aos perdidos. Jesus também é rei da linhagem de Davi, que inaugura o reino que jamais terá fim. Então a jornada chegou ao fim. Depois de uma longa caminhada de 3 anos, ele entra em Jerusalém e ele é aclamado como Salvador, aquele que vem em nome do Senhor, aquele que de fato é filho de Davi e aquele que de fato vai realizar uma obra redentiva. Então ele entra na cidade. E essa entrada em Jerusalém tem algumas características bem interessantes. Primeiro, foi uma entrada planejada. Uma leitura superficial do Evangelho, ou dos Evangelhos, pode sugerir que essa foi a primeira visita de Jesus a Jerusalém. Uma recomendação pastoral aos irmãos no que tange a leitura bíblica. É bom a gente ter sempre uma visão ampla do quadro, e não apenas dos recortes. Não é por acaso que nós temos os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João, o mais denso deles. Cada um olhando e apresentando o Evangelho numa perspectiva e com um norte literário, por assim dizer. Então, quando a gente lê os sinóticos, essa é a primeira vez que Jesus vai a Jerusalém. Mas quando lemos o Evangelho segundo João, Jesus foi a Jerusalém no capítulo 2, no capítulo 5 e no capítulo 7. Muito provavelmente, como um bom judeu, ele foi algumas outras vezes, porque todo judeu era encorajado a frequentar Jerusalém e a participar das festas anuais, especialmente a Páscoa, que é a principal festa judaica. Como ele morava na Galileia e era um bom judeu, piedoso, ele foi a Jerusalém algumas vezes. Mas o que está em foco aqui é que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, enfatizam o ministério de Jesus na Galileia. João enfatiza o ministério de Jesus na Judéia. Ok? Agora vejam, ele foi algumas vezes, inclusive em algum momento, diz o texto bíblico, que quiseram levantá-lo como rei, e então ele foge daquilo. E no evangelho de João é dito assim, queriam prendê-lo, mas não era chegada a hora. Queriam fazer isso, mas não era chegada a hora. Mas lá no Evangelho de João, quando Jesus está entrando em Jerusalém, para aquela última semana, é dito assim, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Portanto, a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém não é algo improvisado ou circunstancial, foi muito bem planejado. Ele disse para Pilatos, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Então, o que estamos vendo aqui é um plano muito bem projetado, sendo realizado de acordo com a vontade soberana do próprio Cristo que veio dar a sua vida. Então, essa entrada é planejada. Segunda, é pública. No Evangelho de Marcos, por 3 vezes, Jesus predisse a sua morte e ressurreição. Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue. Ele disse isso no capítulo 10. Durante todo o seu ministério, Jesus evitou a publicidade e, por vezes, ele exigiu que os seus discípulos guardassem o segredo messiânico. Vocês leem isso no Novo Testamento. Não diga a ninguém. Ele pede segredo. Por quê? Se houvesse publicidade sobre a sua identidade messiânica, poderia
aquilo culminar numa conspiração para matá-lo antes da hora. Então ele evitava a publicidade. Só que agora, ele revoga a ordem de silêncio quanto à sua messianidade, e como os antigos profetas, ele escolhe uma ação simbólica para tornar público a sua presença. E qual é a ação simbólica? Entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Ele entra em Jerusalém, à frente dos discípulos, a cidade lotada de judeus, vindo de várias partes do mundo, a fim de celebrarem a Páscoa. E é possível que em toda a cidade alguém já tenha comentado do profeta vindo de Nazaré. Então ele entra naquela cidade, sem medo dos seus inimigos, com total serenidade e confiança. É uma entrada pública, é um marco, é uma sinalização. Chegou a hora de realizar a obra para a qual eu me dispus a vir. O doutor Wisber faz um comentário interessante. Ele diz assim: ao cumprir essa profecia, Zacarias 9:9, Jesus realizou 2 propósitos. Primeiro, ele se declarou rei e Messias de Israel, desafiou deliberadamente os líderes religiosos. Essa provocação desencadeou a conspiração oficial que o levou à sua prisão, seu julgamento e sua crucificação. Os líderes judeus, ouçam isso, os líderes judeus haviam decidido não prendê-lo durante a festa, mas Deus havia outros planos. O Cordeiro de Deus devia ser morto na Páscoa. Então, no momento de silêncio, ele ficou em silêncio e mandou guardar o segredo. Agora ele torna pública a sua presença ao entrar em Jerusalém naquelas circunstâncias. E os líderes, sabendo o que estava acontecendo, embora planejassem não matá-lo na Páscoa, acabaram por executá-lo, porque de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria imolado durante a Páscoa. Planejada e ao mesmo tempo pública. E o que é mais interessante, e eu quero que você guarde isso, é uma entrada simbólica. Isso aqui tem muito a nos falar ao coração. Enquanto Jesus entrava em Jerusalém, as pessoas estendiam suas capas no chão, ramos de oliveira, acenavam. Tente imaginar uma cena assim. Esses filmes agora que surgem, que são relatados, esses eventos, uma dramatização, é muito comum ver isso. Então Jesus está entrando na cidade e as pessoas clamando, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor, e fazendo saudações com os ramos em mãos. Pois bem, esse clamor, Hosana, salva-nos Senhor, era uma citação do Salmo 118, já disse aos irmãos. Agora, do ponto de vista cultural, essa recepção pública era típica da chegada de um rei. Jesus aceitou abertamente a realeza como filho de Davi. Ele aceitou aquilo. Então, se alguém disser assim, Jesus nunca disse publicamente que era o Messias, aceitar aquela saudação e aquela entrada simbólica, planejada, apontava para a sua própria identidade e missão. Agora, tem uma coisa que é dissonante. Jesus não entrou montado num cavalo como se fosse um guerreiro. Sua entrada é simbólica, pois ele chega como um rei, que de fato é rei, mas ele não se encaixa na categoria que se esperava de um rei de perfil militar. Chamamos esse episódio de quê? Entrada triunfal. Não é assim? Talvez esteja na sua Bíblia. Entrada triunfal. Nenhum romano usaria essa expressão para designar a entrada de Jesus em Jerusalém. O conceito de triunfo para os romanos era bem diferente. Isso é muito possível você enxergar e ver, por exemplo, esse filme recente agora, versão 2 do filme Gladiador. Quando um general romano entrava em Roma, depois de uma grande vitória, o triunfo, o conceito de triunfo romano era muito diferente. Quem viaja pelo mundo sabe que tem o arco do triunfo, onde os imperadores mandavam construir símbolos de suas grandes vitórias. O que é um triunfo romano? O general vitorioso, o imperador, ele ia adiante numa carruagem ladeada de ouro, com seus inimigos vencidos, arrastados, com os despojos, os sacerdotes oferecendo incenso e o povo louvando o seu nome. E então ele desfilava pelas ruas até entrar na capital. Isso é o triunfo romano. Pois bem, agora o que é que nós temos aqui? Um homem montado no jumentinho. O Cristo, o Messias de Deus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido, sua vitória não é de natureza militar. Jesus venceu a morte e garantiu vida a todo aquele que crê. É de outra natureza. Ele diz para Pilatos, o meu reino não é deste mundo.
E por que essa passagem é útil para nós? Porque há um grande perigo de confundir essas duas realidades, espiritual e política. E há muitas igrejas que acabam se enveredando por caminhos e confundem as duas esferas. Essa estranha imagem de um rei montado em um jumentinho não se encaixa nas categorias que o mundo tinha acerca de um rei. Em Jesus nós vamos encontrar duas realidades que aparentemente são opostas, mas que estão numa justa posição. Ele é majestoso e humilde. Ele é o cordeiro e leão. Ele é cheio de majestade e glória. Ele tem esse amor sacrificial e essa humildade exemplar. Em Jesus e somente em Jesus, o Deus homem, nós encontramos essa mescla de poder e fraqueza, riqueza e pobreza, divindade e humanidade. Quem é Jesus? Aquele que estava cansado, porém onipotente. Glorioso. Isso é um mistério da fé. Quem poderia imaginar um romano olhar para aquele homem montado no jumentinho e reconhecê-lo como aquele através do qual tudo que foi feito se fez? Sem ele, nada, como diz João, teria sido feito. Então ele é o Rei da Glória que entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Isso tem muito a nos ensinar. Algumas aplicações para nós. Guarde isso aqui no seu coração. Tudo pertence a Jesus, mas ele assumiu uma pobreza voluntária para redimir a nossa miséria espiritual. Vou repetir. Tudo pertence a Jesus, mas ele assumiu uma pobreza voluntária para nos redimir da nossa miséria espiritual. Ele não entrou numa carruagem real, como os grandes generais e imperadores romanos. Ele não se apresentou como um guerreiro militar. Do início ao fim da jornada, o que nós vemos é Jesus demonstrando de forma intensa sua misericórdia, seu amor, mostrando de forma contundente a sua graça. E o verdadeiro amor busca o bem da pessoa amada. Jesus não se apegou às prerrogativas divinas. Sendo o rei, ele se coloca numa posição de servo. O rico que se faz pobre. Paulo entendeu claramente isso. Quando ele escreveu aos Coríntios, para encorajar a igreja em Corinto a ser generosa, ele usa o exemplo de Cristo. Isso é muito forte, porque nós estamos falando de Deus. Jesus Cristo é plenamente divino. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Nós somos ricos da graça de Deus, porque Jesus se fez pobre por amor a nós, humilhando-se a si mesmo, tomando a forma de servo e morrendo numa cruz, uma morte horrenda em nosso favor. Então o que nós aprendemos aqui, nesse ato simbólico de Jesus subir num jumentinho e entrar na cidade de Jerusalém, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Tendo tudo, não se apegou a nada para que pudesse redimir pecadores. Um comentarista do século XVII, um clássico da literatura cristã, disse assim: nasceu em um estábulo emprestado, navegou em um barco emprestado, comeu a Páscoa numa sala emprestada, foi sepultado em um túmulo emprestado e entrou montado em um animal emprestado. O nome disso é pobreza voluntária. Tudo é dele, mas se tornou pobre para nos enriquecer espiritualmente, para nos livrar das nossas misérias. Era necessário que o Cristo padecesse. Nós somos ricos da graça de Deus, porque Jesus se fez pobre por amor a nós. Há uma poesia de um irmão na fé chamado Joia Júnior, é conhecidíssima, muitas vezes publicada no Jornal Batista. Nada era dele. É emocionante o texto. Posso partilhar com os irmãos? O berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado, e as palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixinhos que comeu junto ao lago, ficando alimentado, era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barquinho que ele ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era seu? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos seus discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular,
que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que carregou e onde morreu eram de fato de Jesus. Isso disse certo poeta, numa hora de busca por verdade, mas eu não aceito essa filosofia, que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação, como Senhor da criação. Ele os criou, assim diz as Escrituras. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde os meus crimes todos expiou, onde os meus pecados apagou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha. Há uma verdade profunda aqui. Aquelas coisas todas que ele toma emprestado, de forma gentil, pertenciam a ele. Agora, se tem uma coisa que não pertencia a Jesus, era aquela cruz. A cruz era sua. Você é o pecador. Nós somos os transgressores da lei. Nós deveríamos estar naquela cruz. O que Jesus está fazendo aqui, e Marcos está registrando para a nossa edificação, é que na plenitude dos tempos, depois de 3 anos de ministério público, ele entra em Jerusalém para a última semana, onde ele vai verter o seu sangue para salvar pecadores. E o faz, não porque fez uma previsão de que seríamos boas pessoas, mas porque ele quis amar pecadores, ele escolheu os cravos em nosso lugar. Isso implica numa segunda aplicação. Jesus decidiu morrer por nós, é nosso dever viver para ele. O conceito de devoção, de afeição, de gratidão, de vida consagrada é resposta. Nós não obedecemos para ser amados, nós já somos amados apesar de nós. O amor de Deus é inexplicável, é incondicional nesse sentido. Como é que nós respondemos diante dessas gloriosas verdades? Com afeição, com amor, com obediência, com devoção. Jesus foi a Jerusalém a fim de dar a sua vida em nosso lugar. Como ele morreu por nós, é nosso dever viver para ele. Esse entendimento ficou claro num hino escocês antigo, que diz assim, na tradução livre: amado Cordeiro sofredor, teu sangue precioso nunca perderá seu poder, até que toda a igreja de Deus resgatada seja salva para não mais pecar. Morreste por nós, por isso vivemos para ti. Somos teus no tempo e na eternidade. Louvado seja Deus. Existe o domingo de Páscoa, irmãos, porque houve um domingo de Ramos. Porque ele escolheu entrar naquela cidade para cumprir a sua missão. O Rei da Glória entrou em Jerusalém para morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia. É por isso que nós estamos aqui, como fruto do penoso trabalho de sua alma, que o deixará satisfeito naquele grande dia. Porque diante do Cristo ressurreto, do Senhor da Glória, haverá um dia, uma hora e um momento que estaremos todos, diz João, com roupas brancas, com palmas nas mãos, cantando e dizendo: ao nosso Deus e ao Cordeiro pertencem a salvação. Gente de todas as tribos, línguas, povos e raças, diante de Cristo crucificado e ressurreto em nosso favor. Que assim seja, e o nosso coração responda com amor e afeição a Cristo. Pedro diz assim: Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Uma marca de um verdadeiro cristão: amor por Cristo e alegria em Cristo. Que nossa fé seja expressada com amor e alegria ao Rei que se fez homem, a fim de morrer naquela cruz por nós. Vamos dar graças. Bendito Deus, nós te louvamos por sua sabedoria, por seu poder, pela maneira como o Senhor conduz a história. Te louvamos porque misericordiosamente o Senhor prometeu enviar o Redentor. E depois de uma longa espera, no momento certo, Jesus Cristo nasceu. Ele veio a este mundo para redimir pecadores. E por longos 3 anos, ele exerceu seu ministério, mostrando a todos que de fato ele é o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. Ele entrou naquela cidade como um servo, que
que não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Seu amor nos constrange. Essa é uma mensagem que nós conhecemos, mas à medida que meditamos nela, constrangidos ficamos e impressionados com a grandeza da sua misericórdia. Tudo pertence a Ele, mas aquela cruz era nossa. Os pecados são nossos, as transgressões são nossas. Nós é que somos rebeldes, vis, miseráveis pecadores. Apesar de tudo isso, o Senhor nos amou tão intensamente que deu seu Filho. Ó Deus, que a resposta da sua igreja seja obediência, devoção, consagração total da vida a Cristo. Inunda as nossas mentes e corações. Abre o nosso entendimento para compreender, Senhor, a diferença do que é importante para o que é essencial e urgente. Que a nossa vida seja focada naquilo que é importante diante dos seus olhos, naquilo que de fato é essencial, viver para a glória daquele que nos amou e por nós quis morrer. Abençoa essa igreja, Senhor, que ela responda assim, com amor por Cristo e alegria em Cristo. Um dia veremos face a face o nosso Redentor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado essa compreensão. Não porque somos bons, mas porque o Senhor é gracioso e abriu os nossos olhos para compreender essa verdade. Abençoa aqueles que estão entre nós, que ainda não tiveram experiência pessoal com Jesus. Senhor Deus, a salvação pertence a Ti. Por isso nós rogamos que o Senhor dê a todos que aqui estão a alegria da salvação. A compreensão de que nada na vida de Jesus foi circunstancial, mas cumpriu um propósito maior. Que bênção estarmos aqui como resultado, como fruto do penoso trabalho de sua alma. Somos salvos por tua graça para a tua glória. Recebe o nosso louvor, portanto, em nome do nosso bendito Salvador, amém. Aquele que veio em nome do Senhor. É em nome dele que nós oramos. Amém. Você pode tomar assento. Nós vamos ouvir o pós-lúdio.